Abra lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, está no capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. A gente vai estar lendo do versículo 1. Versículo 1, a gente vai estar lendo até o versículo de número 10. A gente vai estar fazendo menção de 10 versículos para a nossa reflexão, para a gente conversar um pouco no Evangelho, para a gente conversar um pouco sobre o que está no nosso coração e compartilhar com os irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 1, o versículo 10. Se você tiver sem a tua Bíblia, vai estar aparecendo aqui na projeção. E a gente vai falar um pouquinho sobre a graça que nos sustenta, a graça que provê tudo que nós precisamos, a graça de Cristo é suficiente sobre a nossa vida. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre a graça de Cristo. O texto bíblico, todo mundo pegou aí? Amém? Todo mundo aí? O texto bíblico, ele nos traz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas o que em mim vê ou de mim ouve. O versículo 7 nos traz assim ainda: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O versículo 10, nós estamos terminando a leitura do texto, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos como tua igreja, como parte dessa família bendita, linda, poderosa na face da terra e numerosa. E aqui, Senhor, nessa noite, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, de ter acesso à tua palavra, de ter acesso a um pouco de entendimento de quem o Senhor é sobre as nossas vidas, o teu reino. E nós te pedimos, ó Pai, continua trazendo luz, ó Pai, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, ilumina os nossos passos nessa terra, para que nós possamos estar sempre acertando mais e errando cada vez menos, ó Pai. Ilumina os olhos do nosso coração e nos alimente através da tua palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A graça que é suficiente, a graça que basta, o que nós precisamos para estarmos de pé, a graça de Cristo, a graça de Deus. Eu estava lendo esse texto hoje pela tarde, e eu me lembrei um pouquinho da nossa escola bíblica dominical de hoje. Os irmãos, estou vendo aqui que teve irmãos que vieram, né, bastante pessoas, bastante irmãos também não vieram. Continuo aqui reforçando o convite para
estarmos juntos todos os domingos, a partir das 9 horas. Nós estamos aprendendo mais um pouco. Como o Tiago falou aqui, a gente está com alguns fascículos, são 15 fascículos, né, Tiago? São 15 revistas. A gente está no segundo fascículo, e nós começamos lá do início, nas origens, desde Gênesis, passamos por isso, estamos no livro de Números. E, às vezes, a gente pode questionar assim, um pouquinho, mas livro de Números, nós somos igreja. Vivemos um tempo da dispensação do Espírito Santo, o tempo da dispensação da graça. Jesus já veio, né? Números está lá, é Moisés, é lei, é Israel. O que tem a ver, né? A gente já conversou isso. Israel, o judaísmo é a base do cristianismo, da igreja. Tudo começa ali com Israel, com o chamado, começa na verdade, antes de Israel, começa com Abraão. E hoje, em Números, a gente conversando, a gente descobre coisas que têm a ver com a igreja. E lendo esse texto aqui, eu me lembrei, eu não entrei muito, eu não me aprofundei. Nós comentamos aqui, Números capítulo 22, né, as irmãs e irmãos que vieram estão lembrados, nós falamos aqui de Número, capítulo 22, e a lição que nós estamos lendo, na próxima também vai estar falando de Israel durante a peregrinação no deserto, a organização, o propósito de Deus com Israel conquistando nações com medo de Israel, nações convocando, chamando e pagando profetas para amaldiçoar. Olha, amaldiçoa esse povo aí, porque eu sei que esse povo aí não vem só com 600 homens, 1000 preparados para a guerra, não vem só com seus recursos, mas tem algo sobrenatural, porque esse povo saiu do Egito de uma forma sobrenatural. Há um Deus poderoso guiando esse povo. E a gente falou um pouquinho hoje, número 22, sobre o rei dos Moabitas, né, Balaque. Os irmãos estão lembrados aí das nossas escolas anteriores. Balaque, que era o rei dos Moabitas, e esse rei, ele muito apavorado com a chegada do povo de Israel, porque Israel tinha um destino. Deus havia preparado um destino para Israel quando eles saem do cativeiro do Egito, que era a terra prometida. E nada ia impedir Israel de chegar a esse destino. As nações mais poderosas do que Israel, que estavam no caminho, não seriam obstáculos, porque Deus, Israel, Deus poderoso, o Senhor dos Exércitos, era com Israel, era com Moisés, com Arão, era com Israel, e ia vencer. E Balaque, nós comentamos isso, né, Mônica, um pouquinho, era o rei do Moabita, muito preocupado, o que a gente vai fazer? Olha, não adianta a gente apresentar as nossas armas, porque eles estão determinados, há um povo ali, apesar de ter murmuradores, mas no meio deles aí tem gente determinada, o que a gente vai fazer? Vamos lançar aí uma maldição sobre eles, né? Vamos trazer aí uma autossugestão, vamos dizer, se um homem de Deus, se um profeta se levantar e falar e profetizar diante de Israel, diante pelo menos dos seus anciãos, dos seus líderes, e falar que esse povo aí é maldito, que não vão conseguir nada, eles vão bater em retirada. E Balaque vai e chama Balaão. Todo mundo lembra de Balaão aí na Bíblia? Balaão, né, considerado falso profeta. Inclusive, no Novo Testamento tem lembrança dele, de que foi sedutor lá de Israel, depois que Israel entra na Terra Prometida. Eu estou contando um pouquinho aqui, porque a gente, às vezes, poxa, no livro de Números, a gente vai chegar lá. O que tem a ver com a igreja? O que tem a ver com a gente hoje, na atual dispensação? Ou até tem a ver com Paulo, com a experiência que ele passou. A gente vai chegar lá. E daqui a pouco, Balaque vai e contrata o profeta Balaão. Olha, eu estou precisando de você, eu estou precisando aqui da tua profecia. Estou precisando que você chegue aí diante do povo de Israel e amaldiçoa e lança qualquer palavra de maldição, inferioriza eles. Inferioriza eles porque eu sei que tu fala com Deus, e verdadeiramente a gente vê isso, que Balaão, ele falava, Deus falava com Balaão também, e Balaão vai lá e aceita o acordo. Olha, quanto que vai ser isso aí? Vai ser tanto dinheiro aí, você vai receber. Então, e Balaão vai e pega a sua jumenta e vai até o rei Balaque para poder fechar o acordo. Eu achei isso interessante. Capítulo 22, se você quiser anotar aí, eu sei que tem Ieda, anota sempre ali para ler em casa, Maria José. Isso está em Números no capítulo 22. É uma história, é um fato, e tem algo a ver com a gente, com a igreja, com o crente. Balaão monta na sua jumenta e vai até o rei Balaque para fechar o acordo e para lançar uma palavra de maldição para Israel. Interessante que no caminho,
a jumenta de Balaão, Balaão não vê. A jumenta de Balaão vê algo maravilhoso, vê algo espetacular e que causa pavor. A jumenta de Balaão vê o anjo do Senhor. Isso eu achei maravilhoso. O texto ele diz assim, ó, e o anjo do Senhor se colocou como opositor. Ele se colocou como adversário de Balaão. Por 3 vezes. Balaão na sua jumenta, vou pegar esse dinheiro, vou jogar lá qualquer papo lá sobre aquele povo lá, Israel, nem sei bem quem é Israel, mas vou amaldiçoar lá, porque eu vou ganhar dinheiro. Nem sei se é povo de Deus mesmo, vou amaldiçoar. E a jumenta de Balaão vê o anjo do Senhor na frente com uma espada na mão, a espada desembaiada. E ela vai para desviar, ela procura um campo aberto, e vai para esse campo aberto. Daqui a pouco, o anjo do Senhor aparece de novo diante da jumenta, e só que aparece num local que fala que tem 2 muros de vinhas, ou seja, entre plantações de vinha, né? Muro, aí se fala, não é muro de alvenaria, mas de plantações mesmo. E a jumenta que não era boba, Balaão era mais esperta do que Balaão, eu não vou avançar em cima do anjo do Senhor, desse ser maravilhoso e poderoso. E vai e espreme Balaão contra o muro da vinha. Pressiona o pé de Balaão, e Balaão começa a espancar a mula com raiva, irado. Bate na mula, ou bate na jumenta, né? Porque tem diferença de mula e jumenta. Algumas traduções falam mula, mas tem diferença. Espanca a jumenta, e daqui a pouco a jumenta vai e pega um outro caminho, só que o anjo aparece na frente da jumenta, e não tem, num local, uma vereda, fala que é uma vereda, que não tem como ela ir para a direita e nem para a esquerda. O que a jumenta faz? Eu vou jogar esse homem no chão. A jumenta vai e se joga no chão, joga a bala aí que Balaão fica enfesado. Achei isso interessante. Deus usando um animal para puxar a orelha de um filho. Balaão era um filho. Se torna mercenário, a gente vai ver a história que ele se torna corrupto, se torna mercenário. Mas era um filho. Havia um propósito de Deus sobre Balaão. E a jumenta vai e se joga. E daqui a pouco ele começa a espancar e tudo. Aí ele fica doido, porque a jumenta começa a falar com ele. E ele começa a conversar com a jumenta. Olha, o que eu estou vendo você não está vendo. Eu estou vendo aqui um anjo na tua frente, eu não posso avançar. É mais poderoso do que eu e você. E daqui a pouco, por 3 vezes, né, Deus falando com Balaão, daqui a pouco Deus vai falar para Balaão, depois que ele espanca a jumenta, e a jumenta ainda se justifica, caramba, eu tenho te carregado até aqui, esse momento. Em momento nenhum eu te joguei, te dei um coice, te joguei no chão, mas eu tenho te carregado. Aí Deus puxando a orelha de Balaão, olha, eu tenho me colocado diante de ti como adversário. No hebraico, né, essa expressão no hebraico, adversário, lá em Números, que está a mesma que em 2 Coríntios, é Satã. Satã, que significa adversário, que não é diabo. A gente vai ver, eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque o nosso objetivo é trazer uma mensagem clara, né, bem assim, específica e simples para os nossos corações, como tratamento, mas a gente vai tratar desses assuntos na Escola Bíblica Dominical, e é bom, por isso que eu estou falando aqui, é bom a gente estar, já desde o início, a mesma expressão usada para quando um anjo do Senhor, quando quer o próprio Jesus Cristo. A gente sabe que o anjo do Senhor, quando vem a expressão anjo do Senhor na Bíblia, com letra maiúscula, a gente sabe que é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. E ele fala assim, ó, eu me coloquei como um Satã, ou seja, em hebraico, né? A nossa Bíblia está traduzida para o português, mas traz o opositor, o adversário, para fazer oposição no teu perverso caminho. Aí eu falei, caramba, que Deus poderoso, maravilhoso, e como eu preciso conhecer essa Bíblia, como eu preciso fazer distinção de quando está se falando de diabo, se falando de demônio, como está se falando de mensageiro de Satanás. Mensageiro de Satanás não é um demônio, não é um diabo. Eu preciso. Aí eu falei, a gente começa a estudar. Deus se colocando como opositor de um profeta, aquele profeta que tinha o dever, que tinha por obrigação, responsabilidade de profetizar bênção sobre Israel, porque o Deus de Israel era com Israel, o Senhor dos Exércitos era com o propósito de Israel, e ele vai adiante, mesmo o Senhor mexendo, chamando a atenção dele.
Ele vai adiante e me dá que esse dinheiro aqui, Balaque. E Balaque, eu vou aqui, vou olhar Israel e vou profetizar. Mas a palavra que vem na boca do profeta Balaão por 3 vezes foi aquela que nós comentamos aqui. Olha, esse povo é povo abençoado por mim, e quem o abençoa ninguém pode amaldiçoar. Contra Israel não vale encantamento, não vale feitiçaria, porque é povo bendito, povo que eu abençoei. Eu achei isso maravilhoso. O Senhor se colocando como o opositor, batendo, brigando. Por 3 vezes aí Balaão troca de lugar, Balaque, vem aqui, vê Israel aqui de cima, ou vê de trás, que vai ver pessoas mais idosas, menos preparadas, mas por 3 vezes, a palavra na boca do profeta Balaão era para abençoar o povo de Israel. Eu trouxe até para nós hoje, olha, comparando com a igreja, né? Pode se levantar qualquer um tentando te inferiorizar, frustrar os projetos ou os sonhos de Deus que estão no teu coração, tentar te diminuir. Olha, se Deus te abençoou, o teu propósito vai ser cumprido, o propósito de Deus vai ser cumprido na tua vida. Se Deus te chamou, o teu porto é seguro e é certo. Aí a gente traz isso para o apóstolo Paulo, que a gente está conversando aqui. Às vezes eu sei que a gente Carlos fica ali, e o apóstolo Paulo, né? Falou de Balaão. A gente vê, e o apóstolo Paulo está num momento aqui de experiência com Deus, um apóstolo que foi chamado, diferente dos outros apóstolos, diferente de Pedro, diferente de Bartolomeu, de Filipe, e os outros apóstolos, eles conheceram Jesus na carne, Jesus no ministério, Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, o Jesus que estava cumprindo a lei, o Jesus que é até a cruz, o Jesus que se fez o cordeiro que precisava morrer, porque o cordeiro que foi preordenado desde a fundação do mundo para morrer pelos nossos pecados, para trazer redenção. E os outros apóstolos conheceram Jesus assim, um Jesus que era cumpridor da lei. Interessante que Jesus não estava mandando ninguém cumprir a lei, ele fala que ele tinha que cumprir, ele era o único que podia cumprir. E o apóstolo Paulo, ele vem conhecer, ele vem ser chamado por Cristo. A convocação dele vem a partir do Jesus ressurreto, o Senhor dos senhores, o Jesus que não é mais o Jesus judeu, o Jesus que não precisava mais cumprir a lei, porque na cruz ele já tinha consumado todas as coisas, inclusive comprado a tua alma e a minha alma, o teu espírito e o meu espírito, com um alto e bom preço. E daqui a pouco ele vai chamar o apóstolo Paulo glorificado. O texto aqui é bem claro, diz que o apóstolo Paulo tem uma revelação com Cristo, nos lugares celestiais. Paraíso, tem algumas traduções que falam paraíso, não é isso? Numa esfera espiritual, e pouco importa, quando o apóstolo Paulo está narrando, ele fala assim, olha, se é no corpo, se é fora do corpo, como é que é a tua experiência com Deus, quando o Senhor falou contigo, quando o Senhor te chamou, você estava de joelho, você estava em pé, você estava no banho, não importa, importa que eu tenho um relacionamento com Deus, importa que eu tenho uma experiência com Deus, importa que na minha vida tem um chamado e eu preciso cumprir. O apóstolo Paulo estava falando isso. Se no corpo ou fora do corpo, não interessa. Não interessa. E ele diz que por causa dessas revelações, e ele tenta, na verdade, quando a gente vai chegar lá na escola bíblica dominical, a gente vai chegar nas epístolas universais, a gente vai chegar nas epístolas paulinas, nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai entender um pouquinho dessas revelações que quando o apóstolo Paulo abria a boca, os judeus, os conservadores falavam assim, esse camarada está maluco. Esse camarada, ele traz uma palavra aí que é muito simples. Esse camarada aí, a gente está acostumado com cerimoniais, com religião. A gente está acostumado a ralar o joelho, a suar. E esse cara vem para lá trazer uma salvação que é condicionada à obediência, uma salvação que é condicionada a uma livre e viva consciência para ter compreensão de quem é Deus. Ele abriu a boca, era isso que acontecia. Era muita responsabilidade. E o apóstolo Paulo é levantado para trazer um evangelho simples, mais poderoso. Fala assim, um evangelho é simples, mas é o poder de Deus na minha vida. Aí levanta a tua mão assim para a tua casa. É o poder de Deus lá na minha casa, sobre a minha família. É sim, é o evangelho. É simples,
mas é o poder de Deus para te sustentar de pé até esse momento. Se a gente está de pé, se é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, falando poderoso Deus, com o coração aberto, eu quero mais de Deus, eu quero mais conhecer esse Senhor, eu quero ser tratado. É o Evangelho de Cristo, não é religião, não é estatuto de igreja, não é bandeira denominacional, mas é o Evangelho que flui a partir do entendimento dessa palavra. E o apóstolo Paulo estava falando, Senhor, essa simplicidade, isso traz uma certa soberba, porque diante de tantos discípulos, diante dos outros discípulos, o Senhor me revelou coisas que Pedro não foi revelado, que para João não foi revelado. Isso é peso, isso é peso. E com certeza, né, isso acontece com um ser humano, isso é normal. Há uma autoridade dentro de nós, há uma autoridade na minha vida e na tua vida. Essa autoridade não é nossa. Faz assim, ó. Faz assim, essa autoridade, ó. Aí tu faz assim, ó. Não é Libra, não. Não vou aprender a fazer isso. Faz assim, ó. Essa autoridade, ó. Faz assim, ó. É de Deus que habita em mim. É do Senhor que habita. Está aí dentro. Não está no terceiro céu. Não está no sétimo. Não está longe. Não está num monte agora. Não. É Deus poderoso que habita em você, na pessoa do Espírito Santo do Eterno. O Senhor é o Espírito, né? O Senhor é o Espírito, né? E onde está o Espírito, aí há liberdade. É por isso que a tua consciência é viva e é livre. É por isso que você tem uma consciência viva e livre. É por isso que você adora. É por isso que você vem para a igreja de forma livre. De forma livre. Isso traz responsabilidade. E isso eu sei, Carlos conhece isso. Isso traz uma certa arrogância. A gente falar com o Senhor, poder falar com o Senhor no banheiro. Caramba, eu falei isso uma vez, conversa com Deus no banheiro? Converso. É porque Ele está dentro de mim. O Carlos usa essa expressão, né? Se eu me ajoelhar, o Espírito Santo, Ele se ajoelha comigo, porque Ele está dentro de mim. Isso aí, às vezes, é até escândalo para algumas pessoas. Está lá no metrô, o metrô cheio, né? A gente falou aqui, o pessoal perfumado e te impressionando, tá? Mas no momento que você está dominando a carne, aí tua mente está conversando com o Senhor, e lembrando do reino, e lembrando que você foi comprado por um alto e bom preço, lembrando que você não é qualquer pessoa aqui nessa terra, não é pobre, peregrino, forasteiro, nem nu, mas que você é representante, embaixador dos céus, e que há o propósito de Deus sobre a tua vida, e que tudo que vier sobre a tua vida, a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Entender que em momento nenhum Deus deixa de te conduzir. Em momento nenhum Deus perde o controle sobre a tua vida e a minha vida. Isso é gostoso demais. E as coisas fluem na nossa vida, porque a gente vive sem medo. E eu não glorifico a Deus, eu não sirvo a Deus, eu já falei isso, porque tenho medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque quem Ele é sobre a minha vida, eu sirvo a Deus porque Ele é meu Pai e eu sou o filho dEle. Há um relacionamento de intimidade, de experiências, há uma amizade. Eu não sirvo a Deus porque, se eu não servir, nós comentamos isso, né, Érica, na trilha, se eu deixar de servir, o meu nome vai ser riscado do livro da vida, né? Como se Pedro, com um anjo lá, tivesse uma tábua grandona e, Jorge falou besteira, risca o nome dele, passa uma borracha, e haja borracha. Eu pensei, haja, e o Jorge e pensou assim, mas o nosso nome está escrito no livro da vida, os eleitos, os filhos, aqueles que servem ao Senhor de graça, aqueles que servem ao Senhor com uma livre e vive consciência, o nosso nome está escrito com sangue, o sangue do próprio Cristo Jesus, que ninguém pode apagar. Os ministérios, os dons de Deus sobre a tua vida não podem ser revogados. Nenhuma palavra contrária. E você vai sair da minha igreja? Vai sair da minha cobertura? E aqui você é alguma coisa. Lá você não vai ser nada. Repreende essa palavra, porque você foi comprado com um preço alto e bom. Você é filha e filho do rei. Ninguém pode te amaldiçoar. Ninguém pode revogar esse preço sobre a tua vida. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas seladas de Deus para esse mundo. Eu aprendi contigo, cara. Eu não entendia quando eu lia, sem Efésios. O apóstolo Paulo fala que nós, os filhos, quantos filhos aqui? Fala assim, graças a Deus.
fala assim, ó, graças a Deus que a ficha caiu um dia e eu entendo um pouquinho e eu preciso entender mais. O apóstolo Paulo, ele fala que nós somos carta selada com o Espírito Santo de Deus. Eu fui entender conversando com o Carlos, né? Uma carta aberta, você pode colocar qualquer informação, qualquer comunicação ali. E o apóstolo Paulo, quando ele usa esse termo, carta selada, ele faz menção às informações, os boletins, ou as mensagens dos reis. Aquilo que o rei escrevia e selava e dava para o mensageiro, ai de quem violasse, ora a cabeça decepada. E o apóstolo Paulo, no nível maior, olha, vocês filhos de Deus, vocês são cartas seladas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você só pode viver e ser conduzido por aquilo que Deus colocou no teu coração. Ninguém pode mais colocar porcaria nenhuma dentro do teu coração. Aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus, isso é eleição. Nós falamos com os jovens, eu achei interessante, Wellington, uma palestra tão simples, tão livre. Nós falamos aqui de livre-arbítrio e predestinação. Eu fiquei maravilhado com o Miguel, com o Natan, aqueles dois irmãos aqui, eles falando coisa que eu tenho medo de falar para a igreja. E de uma forma assim, bem tranquila, bem livre, eu falei, Senhor, glórias a Deus, porque tem filhos que te servem com o coração, com a mente, não com pavor, não com medo, mas porque tem vontade de te servir, de te conhecer mais e mais, e fica pedindo assim, leva-me mais além, Senhor, nos teus mistérios. Eu fico maravilhado. Wellington, Érica, que o Senhor possa estar fortalecendo cada vez mais, dando saúde, força. Se vocês pensarem assim, igual eu penso assim, ó, acho que eu vou desistir, que ganha um puxão de orelha, porque a gente ganha, né, Monique, de vez em quando, né? A gente vê um negócio meio assim, e eu vou pular desse barco. Jesus fala assim, você não pode pular desse barco, senão tu morre. Porque o teu barco sou eu que te conduzo. Você não pode sair desse caminho, porque não existe nenhum outro caminho. Senhor, para onde nós iremos? Não tem outro, é Jesus. O Senhor possa conservar vocês aí, e me aturar também. Acho que eu sou pior do que os jovens aí para... E o apóstolo Paulo, ele, com essa responsabilidade, ele, com esse peso, e essa, como eu estava falando, essa liberdade, ela traz ousadia. Essa liberdade que a gente tem no Espírito, ela nos dá ousadia de a gente entrar onde a gente quer entrar, conversar com quem a gente quer conversar. O nosso vizinho lá, né, Monique, o Alexandre, ele gosta de tomar tudo, acho que até querosene ele bebe, imagina. Ele bebe mais do que você bebia, Carlos. Mais do que você tomava, ele torna tudo. Ele falou assim para mim, Jorge, se tu vier para cá abrir uma congregação, eu vou ficar na tua congregação, porque você fala de Jesus, você fala de A a Z, e você volta lá em Jesus sem confrontar, sem me constranger, sem falar que a minha fé, então, você mexe tanto comigo, que esse teu Deus é muito bom. Ele não fala isso, mas se tu abrir uma congregação, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu procuro viver na liberdade que Cristo tem me proporcionado. Olha, eu não aceito sobre a minha vida por dinheiro. Eu estava pensando nisso, eu falei, alguém chegou para mim e falou assim, Jorge, porque também é pastor, Jorge, mas como é que fica a finança? E como é que fica teu salário? Eu falei, eu sou militar aposentado da reserva, meu salário o Senhor já providenciou, o Senhor me permitiu abrir umas portas há 30 anos, já me aposentei, eu vivo na igreja, eu vivo pela igreja, é pela graça e por fé, não é? Falaram isso para mim uma vez, Jorge, mas se tu falar isso lá na igreja, teu salário, a gente falou isso, a gente estava conversando, né, vô? A gente estava conversando lá num outro lugar, né, que o negócio caiu, né, por causa da liderança, e aí eu lembrei disso, o camarada chegou, Jorge, mas se tu fala isso, e as finanças, e o teu salário? Eu falei, olha, eu recebo, eu ainda falei assim, eu recebo, a gente conversa isso, recebo que a minha igreja cresça, tenha condições de me pagar, eu vou aceitar, não sei, de repente eu vou estar fazendo doação, mas eu recebo. Olha, eu recebo 15 mil, porque se eu estiver recebendo 15 mil, vocês estão milionários, vocês estão ricos, estão abençoados. Eu recebo assim. Aí eu falei para ele assim, eu não me preocupo com isso, porque o meu salário, o meu sustento, não vem da igreja, vem do trabalho onde eu sou aposentado. Isso traz e a gente tem que frear às vezes, porque às vezes vira soberba. Eu entendo o que o apóstolo Paulo estava vivendo aqui.
Ele diz no versículo 7, a gente leu e dá mais uma olhadinha. Depois que ele recebe revelações, depois que Deus descortina algumas coisas para ele, depois que Deus fala para ele, ele ouve, ele não vê. O Evangelho diz que ele ouve coisas inefáveis, maravilhosas, poderosas, misteriosas, transformadoras, que é o homem natural. Vê aí, se tem uma expressão, tem algumas traduções que não trazem mais esse homem natural, traz só o homem. No versículo 4, versículo 4 faz assim, diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Tem alguma versão que fala assim, que é homem natural, no versículo 4. Essa é a que chega mais próxima do original. No versículo 4, lá no finalzinho, que é o homem natural. Não? Tem alguma aí que diz? Versículo 4. Que é o homem natural, não é lícito contar. Sabe o que Paulo estava falando? Olha, meu coração está cheio de coisas para serem compartilhadas, mas eu só posso compartilhar essas coisas com aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que teve um chamado em Cristo Jesus, porque o homem que é natural, ou seja, o homem ainda que precisa de um apertãozinho, um parafuso lá que está sob o chamado, ele não vai ouvir essas coisas e não vai entender. Isso que o apóstolo Paulo estava falando. E ele fala, por causa do poder dessas palavras, por causa dessa profundidade toda, dessa largueza de conhecimento acerca de Deus, acerca do mundo vindouro, a minha carne de vez em quando quer crescer um pouquinho. Aí o versículo 7, olha o que diz no versículo 7, bota na projeção. Mas por conta disso, olha só que coisa interessante. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A gente já está terminando, a gente vai fechar em 2 versículos. Segura, dá para segurar aí, Jael? Preste atenção no que a gente está lendo ali, O apóstolo Paulo falando, e para que eu não me exaltasse, eu não me ensoberbecesse, não viesse sobre a minha vida jactância, ou seja, um orgulho desenfreado, eu sou poderoso em Deus. Aí ele diz assim, foi-me dado, fala assim, um espinho. Essa expressão, lá no original, no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, essa expressão estou, ela não quer dizer espinho, todo mundo sabe o que é um espinho. É um espinho de roseira, muitos de nós aqui já espetamos os nossos dedinhos num espinho, ou entrou uma ferpa entre uma unha, não é ruim pra caramba, não é isso? Uma farpinha. A expressão no original ali, ela não é espinho, é estaca. Estaca, ou seja, estaca. O apóstolo Paulo ele faz o que vem sobre a vida dele, o que vem para poder dominar ele, para frear ele, o que vem para poder pisar ele, vamos dizer assim, amassar. Tem aquela expressão, deixa Deus amassar o barro. O que vem sobre a vida de Paulo para esmagar ele usa a expressão no original, e porque foi me dado uma estaca me atravessando. A estaca era um dos recursos, uma das ferramentas do exército romano para tortura e para matar. Era madeira mesmo. Tem alguns filmes que vê a pessoa sendo sendo enfiado a uma estaca, às vezes até pela região genital. Ele estava fazendo referência a isso, que a dor que estava sobre ele, o que estava sobre ele para dominar, para que ele não viesse assim ensoberbecer, era algo parecido com uma estaca de tortura do Império Romano, do Exército Romano. Ele fala, na minha carne, era doloroso, era doído. Às vezes a gente lendo isso aqui de uma forma assim, teórica, a gente lê com facilidade, mas era sofrimento sobre a vida de um homem. E ele fala, olha, a saber, um mensageiro de Satanás, fala assim, um mensageiro de Satanás. No grego, lá no hebraico, Satã fala de adversário opositor, e a gente viu que o próprio anjo do Senhor se coloca como um opositor, e é Satã. No hebraico, no grego, é Satanás que é opositor ou adversário, nunca para diabo. A gente vai aprender isso na escola dominical. A diferença de diabo, gênero, diabo, criatura, a diferença de mensageiro de Satanás ou Satanás que é opositor. O próprio Pedro era diabo? Não. Pedro era apóstolo, Aí o que Jesus fala para ele? Por trás de mim? Olha só que coisa interessante, olha, tudo aquilo que se coloca como opositor aos propósitos de Deus, como a gente falou aqui de Balaão. Balaão estava pervertendo um caminho, ou seja, Israel era abençoado, ele estava correndo para amaldiçoar Israel por causa de dinheiro.
Aí Deus vai e se coloca como opositor. Vou te falar uma verdade, aí guarda no teu coração aí. Se não cair, deixa aí segura, não joga fora não. Mensageiro de Satanás, era o próprio Senhor, era o próprio Deus chegando para Paulo e falando assim, ó, uma expressão nossa vulgar, né? Olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse espinho na carne vem do próprio Deus para Paulo, não para amaldiçoar, não para destruir, mas para abençoar Paulo, para frear a carne de Paulo, para fazer com que o apóstolo Paulo pudesse administrar a mente dele, pudesse administrar as revelações dele, e tudo que ele fosse passar, ele viesse passar de Deus e não da própria carne dele. Deus estava falando para Paulo assim, Paulo, manda quem pode, e eu posso porque eu sou todo-poderoso, eu sou o único que governa todas as coisas, eu sou o único que é o Criador, eu sou o dono de todas as coisas. Paulo, eu governo o universo, inclusive governo a tua vida. Paulo, todo-poderoso sou eu, você é filho, você cabe a ti obedecer. É isso que Deus estava fazendo com o apóstolo Paulo. E doía. Nós comentamos na escola dominical que Deus, às vezes, na nossa caminhada, nos conduzindo, Ele coloca coisas, Ele coloca situações, Ele usa pessoas como opositores quando a gente está querendo conduzir a nossa vida pela nossa própria carne. Quando a gente está ali sendo ofuscado pela visão de Deus, a gente está perdendo ali o brilho de Deus ou os propósitos do caminho, Deus vai colocar opositor. Deus vai se fazer de opositor na tua vida. Olha, vai vir espinho sobre a minha carne, sobre a tua carne. Eu sei que tem muita gente aí que está carregando não espinho, mas estaca. Não desanima não, não fica triste não, porque isso aí é para te fortalecer. Isso é para te fortalecer. Isso aí está dizendo para quem é o dono da tua vida. Isso está falando para você, olha, você precisa compreender e entender, porque você não faz o que você quer, você não está aqui de passagem, mas você está aqui cumprindo um propósito da minha parte. Deus falando para a gente, sou eu que mando sobre a tua vida, sobre os teus projetos. É Deus que manda nos teus sonhos, é Deus que manda aí na tua criatividade, é Deus que manda aí na tua engenhosidade, tudo aquilo que parte do teu coração, os teus passos, quem conduz aqui na terra é Deus, é o Senhor da tua vida, aquele que nunca perde o controle da nossa vida. O espinho derrama lágrimas, faça ideia. Paulo aqui fala de 14 anos, se eu não me engano. Tem processo na nossa vida que até quando, pastor, quando isso aí? Até quando Deus quiser. Mas enquanto isso estiver sobre a tua vida, enquanto esse espinho, enquanto a gente estiver, às vezes, tentando ir para um caminho diferente daquilo que é caminho de Deus, e Deus está lançando espinho, lançando estaca, trazendo provação, a gente precisa entender que junto com esse espinho, junto com essas provações, a graça do Senhor está sendo administrada de forma paralela. Paulo já estava sob a graça do Senhor, né? Quando ele é chamado, porque nós somos chamados pela graça, por fé. O pessoal do louvor pode vir aqui, a gente já está terminando. Somos chamados através da graça por fé. Essa fé não vem de vós, essa fé não vem de você. Ah, mas eu cheguei a Deus, não. Fala assim, até a fé que está no meu coração. Fala assim, foi Ele. Fala assim, foi o Pai que colocou. Essa fé é dele. A graça de Cristo, ela basta sobre a nossa vida. A graça de Cristo, ela é suficiente sobre a nossa vida. Os espinhos, as provações, as dificuldades, as oposições, né? Tem crente que a gente vai aprender isso também. Tem crente que usa essa expressão, a gente ouve filha de Deus, filho de Deus, e fala assim, ó. Eu ficava triste, hoje eu não fico triste, porque eu sei que tem muita gente que eu vi aqui, eu fiquei maravilhado. Eu já ouvi isso, crente falando assim, ó, o diabo está cirandando a minha vida. Filha e filho de Deus comprado com sangue de Cristo, carta selada de Cristo para esse mundo. Eu já vi filha e filho de Deus falando assim, ó, eu estou vivendo um período de maldição, porque o pastor tal, o líder tal, lançou a maldição sobre a minha vida. Eu já falei, às vezes dá vontade, eu falo assim, você não está sob, né, debaixo de maldição nenhuma. O que está sobre a tua vida é a graça incondicional, a graça infinita, a graça poderosa de Cristo Jesus. Está sobre a tua vida são os cuidados do Senhor.
Aí Paulo ele fala assim, caramba, no meio disso tudo, depois que a ficha cai, né? A gente usa essa expressão. Depois que ele entende que aquele espinho ali estava para administrar a vida dele. Porque ele precisava chegar num porto seguro, como nós estamos batalhando para chegar nesse porto seguro. Quando a gente percebe que os nossos passos aqui nessa terra, cada passo que a gente dá, cada atitude, cada gesto, cada palavra que nós transmitimos, isso não, se é para abençoar, não vem de nós. E nós não estamos aqui à toa, nós somos bênçãos e estamos aqui para abençoar famílias, abençoar a vida. Somos o sal dessa terra. Vamos passar por dificuldade. Vai ter momento que o Senhor vai pegar a gente pela orelha e dói. Vai ter momento que nós vamos ser transpassados por estaca. A gente vai se sentir fraco. Não levanta a mão não. Quantos de nós não sentimos fracas e fracos? Debilitados. Senhor, eu não aguento mais, eu vou cair. Paulo se sentiu assim, fraco, debilitado. E a gente compreende que Paulo teve um momento que ele falou, olha, eu vou voltar lá para a faculdade de Gamaliel, que era autoridade, era governador, era político e caçava cristãos. O imperador mandava carta, eu tinha autoridade, eu era recebido nos melhores palácios, nos melhores lugares, eu tinha status. Quantas vezes Paulo não deve ter pensado? E vinham os espinhos. E ele, Senhor, eu estou tão fraco, eu estou querendo voltar. Essa palavra é muito poderosa para eu continuar pregando, anunciando. Porque essa palavra ela fala de amor, de justiça, de paz. Essa palavra verdadeiramente traz transformação. Essa palavra tira todos os julgos daqueles que estão sendo oprimidos e traz algo leve para que eles possam ser conduzidos. Essa palavra tira as cinzas que estão sobre a cabeça daqueles que estão em sofrimento e traz um óleo de alegria, uma unção de poder e de alegria. Eu estou fraco, Senhor. E no meio daquele sofrimento, da estaca, do espinho, né, diz o texto que Paulo ora o Senhor por 3 vezes, não é isso? Não é isso, Anderson? Paulo ora o Senhor por 3 vezes. Senhor, olha aí, está aí. Essas 3 vezes que Paulo ora e clama ao Senhor, não quer dizer que o Senhor só responde ele na 3ª vez, porque a graça já estava sobre Paulo. E Deus estava constantemente sussurrando no ouvido de Paulo. Paulo, olha a minha graça, como sussurra aí no teu ouvido no momento da dificuldade. Olha, a minha graça tem te sustentado, é suficiente. E na 3ª vez, né, porque tem um momento que o negócio fica mais forte. Aí Deus dá um sacode em Paulo, né, como se estivesse falando assim, Paulo, eu estou falando contigo já há muito tempo aí. A minha graça te basta. E quando você pensa que você está fraco, que você vai cair, é aí que o poder... Interessante essa expressão, né? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não estava falando para Paulo assim, não, ó. Interessante isso, para a gente levar para nós. Deus não estava falando para Paulo assim, não, ó. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não era isso que Deus estava falando, não. Sabe por quê? Porque Deus é imutável, Deus não muda. Ele nem existe, Ele é. Deus, Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele não diminui no poder, Ele nem aperfeiçoa, Ele é imutável. Mas Deus estava falando para Paulo, como fala para nós essa noite. Olha, o poder que eu coloquei sobre a tua vida, os ministérios, os dons, aquilo que eu já tenho te emprestado, aquilo que é complemento meu, aquilo que eu já te dei para você ir em frente, ser forte, corajoso, não ter medo, não se espantar e colocar a planta do teu pé. Esse poder aí que está dentro de você, é no momento da tua fraqueza e da tua dificuldade, das adversidades, que esse poder vai se aperfeiçoar e você vai aprender quem eu sou. Aleluia! Oh, Pai, é no momento da nossa fraqueza. Esconde, só teus olhos me veem. No momento das lágrimas. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, no lugar secreto. Só tua graça me basta,
tua presença é o meu prazer.